Assistir essa aula pode mudar a sua vida. Mas antes de falar de organização financeira, alavancagem patrimonial, controle de gastos e outras coisas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que vocês acham que é tão difícil falar de dinheiro? Por que as pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre dinheiro? Por que elas não conseguem organizar as suas finanças? Falar de dinheiro, de maneira geral. Por que vocês acham que é tão difícil? Então, prazer, meu nome é Maísa, eu sou engenheira, mestre, doutora e estou como educadora financeira aqui na Halt Consórcios e Investimentos. Por que eu comecei esse projeto? Vou contar um pouquinho mais para vocês. Ao longo da minha vida, das experiências que eu tive, com o perfil das pessoas que nós fomos atendendo aqui na empresa, eu percebi um padrão de pessoas que não se importam ou que têm dificuldade de se planejar e se organizar para o seu futuro. Então, as pessoas eles procuram a empresa com o objetivo de dinheiro na hora para suprir uma dívida, um exemplo, ou dinheiro na hora para fazer uma aquisição, né, sem planejamento, sem espera. E muitas vezes, por causa desse perfil, as pessoas pagam mais juros, as pessoas acabam se endividando. De todo esse projeto que vai vir na sequência, é trazer essa conscientização financeira para as pessoas, ajudar elas a se organizarem, ajudar elas a crescerem com um patrimônio de uma maneira saudável, planejada e uma maneira segura. Então agora nós vamos falar um pouco de números, tá? Para trazer um pouco de contextualização para vocês. Então só para vocês terem uma noção, saíram várias notícias em vários lugares, 80% da população brasileira em 2026, ela está endividada. Vocês têm noção do que é 80%? Vamos falar assim de uma maneira mais clara. A cada 10 pessoas, 8 pessoas estão endividadas. Então por que essas pessoas se endividam? Né? Porque vamos dar um exemplo aqui para vocês. Hoje o nosso salário mínimo ele está ali em 1.620, 1.621 mais ou menos, essa faixa. Só se a gente for pensar o custo, uma cesta básica hoje, do básico no mercado, R$900 no mínimo. Se for pensar em um aluguel, numa locação de uma casa, a média nacional é de R$50 por metro quadrado. E ainda, se a gente for pensar em outros gastos, né, como farmácia, combustível, despesas com veículo, vestimentas, né, despesas com filhos ali, às vezes algum exame, roupa, calçado, enfim, existem inúmeros custos que uma família tem, né? A gente volta no contexto ali de R$1.600, né, ou até vamos arredondar aí 2.000, 2.100 que seja uma média salarial, né? Nós entendemos que o custo de vida hoje, se a gente for levar como base um salário mínimo, uma média de um salário que as pessoas recebem, ele não vai suprir, né? Então as pessoas têm que ter muita organização financeira, né? Pensar ali em maneiras de trabalhar, né? Maneiras de construir um patrimônio organizada para que elas não caiam numa dívida. Porque hoje existe um padrão, a pessoa ela cai numa dívida e ela faz dívida para pagar dívida. E ela continua fazendo dívida para pagar dívida. E quando você fala para ela sobre planejamento, educação financeira, quanto você gasta, quanto você ganha, as pessoas não sabem, elas não têm esse controle. Então hoje nós estamos aqui, né, para fazer uma conscientização para vocês e na sequência também nós vamos ajudar vocês, né, a como se organizar dentro do cenário de vocês. Ai, Maísa, mas eu ganho R$2.000 e a minha esposa ganha R$2.000, não dá para nada. Tá bom. Ai, Maísa, eu ganho R$10.000 e a minha esposa ganha R$8.000, R$18.000, não dá pra nada. O que eu tenho pra dizer pra você pode doer, pode parecer mentira, mas não é, tá? O problema, tá? A maioria das famílias, o problema não tá na renda enquanto a pessoa ganha, tá? Na maneira como ela faz gestão daquilo que ela ganha. Então, tem pessoas que ganham R$18.000, R$20.000 por mês e estão endividadas da mesma maneira que uma pessoa que ganha 4, ganha 5 numa família. Então, dívida por dívida. Ou às vezes tem pessoas que ganham 20, 15, né? E tem pessoas que somando ali a família dá 6.000, 7.000 de renda e tem mais dinheiro guardado do que esse pessoal que ganha 15, 20, né? Então o problema realmente não tá na renda, tá? Tá na organização financeira. A pergunta que eu te faço simples, básica hoje, como que você tá lidando com o seu dinheiro? Básico do básico, você sabe quanto você ganha? Você sabe dizer? Se alguém perguntar para você quanto você gasta, qual que é o custo fixo da tua casa? Você sabe dizer? Quanto você gasta de fatura de cartão, custo variável, que é aquilo que você pode gastar ou, né, que você gasta à vontade ali, né, roupa, calçado, saídas, né, enfim, tem muitos custos variáveis. Se alguém perguntar para você, você sabe?
né? Quanto você está gastando? Então, assim, quanto você está ganhando e quanto você está gastando? Você saberia responder? Vou fazer uma reflexão, falar com você ali que está na casa dos 40, 50 anos. Independente de ser mulher ou ser homem, né? Hoje, até quando você acha que você vai conseguir sustentar esse seu ritmo de trabalho, né? Então, seja você mesmo assalariado, né, um CLT, ou seja você mesmo um empresário, que depende do teu trabalho para a tua renda. Então, quando trabalha mais, trabalha menos, ganha menos, né? Até quando você acha que você vai conseguir sustentar esse ritmo de trabalho, né? Você se sente cansado, você está querendo diminuir um pouco o ritmo. E ainda continuo falando com você. Se algo acontecesse com você hoje, você teria uma reserva de emergência? O que eu chamo de reserva de emergência? É assim, teu custo de vida. Então, um exemplo, custa 5 mil para eu viver, né, básico. Então, assim, você teria uma reserva de emergência para te manter durante uns 6 meses, mais ou menos? E se você decidisse parar de trabalhar hoje, tô muito cansada, quero diminuir o ritmo de vida, você construiu, né, ao longo dos anos, alguma renda extra, alguma coisa que te ajude a sustentar o teu nível, né, de vida atual? Ou você não tem nada, hoje vive só com o salário? E você trabalhou durante todos esses anos, né? Como você trabalhou? Você trabalhou pensando, né? Vou guardar um dinheirinho para ter uma rendinha extra, né? Para ter um dinheirinho guardado, para comprar um imóvel, para fazer alguma coisa com esse perfil? Ou você só sobreviveu durante todos esses anos, né? Essa é a pergunta que eu tenho para te dizer. Maísa, mas eu tenho 40, 50 anos, não dá mais tempo. Dá tempo sim, tá? É só você decidir, é uma decisão, tá? E a sua decisão, a sua mudança, ela pode começar agora. E agora eu falo com você que tem 20, 30 anos, tá nessa faixa de idade, né? Como que você tem se comportado hoje? A gente sabe que essa juventude não tá fácil, né? Eu também sou jovem, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, 20, 30 anos, você tá gastando à vontade tudo que ganha, né? Então a gente tem vários perfis ali, pessoas que não querem casar, pessoas que já casaram, pessoas que estão se organizando para casar, né? Ou que estão começando a construir a vida, né? Então eu observo muito um comportamento nessa idade, de acordo com os clientes que vêm pra gente aqui, né? São pessoas que querem trocar de carro, investem em carro ali na hora, não pensam no imóvel para morar, não pensam em guardar um pouquinho de dinheiro, tá sempre torrando tudo que ganha, né? Esse é seu comportamento? Você se encaixa nesse tipo de 20, 30 anos? Ou você já se encaixa num 20, 30 anos que tá guardando um pouquinho para ter uma reserva de emergência, tá se organizando ali, ou fez um financiamento, ou fez algum outro tipo de investimento já para ter a casa própria, né? Já tem uma renda passiva ali crescendo, que é a renda passiva que eu falo, né? Um dinheirinho guardado rendendo uns juros ali, ou, né, alguma casinha que te renda um aluguel, um exemplo, né? Qual o teu comportamento agora com 20, 30 anos? Esse comportamento suicida que eu falo, né, que você não está pensando no teu futuro, ou você já virou a chave, já sabe que você precisa pensar nele? Então, vocês podem perceber que o problema real não é ganhar dinheiro. O problema é você conseguir fazer uma gestão consciente daquilo que você ganha. E eu tô falando com você, mas eu tô falando como eu mostrei em números, né? Com 80% da população brasileira, né? 8 de 10. Então, mudar de vida, pensar diferente, pensar no futuro, ela é uma decisão, né? E é uma decisão que só depende de vocês, né? Então, estar disposto a abrir mão de um lazer, estar disposto a abrir mão de uma compra ali que não é necessária, abrir mão em algum momento de deixar de fazer comprar alguma coisa no mercado que não tem necessidade, aquilo que vai estragar, um exemplo, né? Então, gastos que podem ser desnecessários, que são desnecessários e que podem ser evitados, né? Então, você tem que estar disposto, porque isso é uma decisão. E agora, para as próximas aulas, nós vamos conversar então um pouco sobre pessoa física. Então nós vamos falar sobre estrutura de custos, então quanto vocês ganham, como vocês podem fazer gestão de uma maneira simples, fácil, como pessoa física, daquilo que vocês ganham. E também para pessoa jurídica, porque muitas pessoas trabalham a pessoa jurídica como pessoa física. E isso também não é a maneira correta, e isso também é muito difícil de prosperar a longo prazo trabalhando desse jeito,
vivendo desse jeito. Então, nas próximas aulas, então, eu tenho um conteúdo voltado para você, pessoa física, e para você, pessoa jurídica. Então, me acompanhe.